Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Paulo Sérgio e hoje a gente vai conversar sobre legislação desportiva desde o início, na história aqui no Brasil, até os dias atuais. Então, a gente vai começar falando um pouco dos aspectos históricos da legislação, depois a gente vai pontuar as principais leis nesse caminho histórico e, por fim, a gente vai detalhar um pouco a lei Pelé, que institui as normas do desporto no país. Então, começando um pouquinho com conceituações básicas, né, dessa temática, vamos entender um pouco a questão da lei, né? O que seria uma lei, então? Segundo Ferreira, é uma regra do direito, obrigação, norma, elaborada e votada pelo Poder Legislativo e tornada obrigatória para se manter a ordem e o progresso numa comunidade. Passa por várias etapas estabelecidas na Constituição e, nesse processo, a gente tem a iniciativa de lei, discussão, votações, aprovação, sanção, promulgação, publicação e vigência da lei. É lógico que em cada instância, e dependendo de cada questão que a gente está abordando aqui, às vezes, por ser estadual, por ser federal, às vezes é uma lei, às vezes é um decreto, mas todas vão ter a função de estabelecer parâmetros para um melhor funcionamento de uma determinada situação. E o que é esporte, né? Então, já que a gente está falando aqui de legislação desportiva, o Tubino, né, um grande autor da área da educação física e dos esportes, ele comenta que o esporte nada mais é do que um dos fenômenos socioculturais mais importantes do mundo, pois movimenta milhões de dólares no mundo, né, e ganha espaço e terreno em discussões científicas. É um conceito de 1993, a gente sabe que o esporte, de fato, ele mexe, e não seria nem mais milhões, hoje a gente pode falar que bilhões de dólares, né, nesse mercado, e além disso ele mexe com a emoção, com a expectativa, com a sensação de pessoas ao redor do mundo. Além disso, para muitas pessoas o esporte é uma linha profissional, né, que a gente vai entrar um pouquinho nisso depois quando chegar na legislação mais específica e inclusive na lei Pelé. Fazendo então essa relação da lei com o esporte, né, então, pela sua magnitude, como o esporte é um fenômeno que mexe com uma série de questões sociais, econômicas e etc., né? Ele necessita de leis para regulamentar o seu funcionamento, a sua administração e a sua ordem. Por perpassar por muitos interesses políticos, sociais e econômicos, a legislação esportiva brasileira ela vem passando por evolução ao longo das décadas. E um conceito assim mais básico, então, que seria, né, legislação desportiva? Seria um conjunto de normas, preceitos e regras que definem, orientam, norteiam e regulamentam o que é ou não é permitido no esporte. Em suma, o termo legislação desportiva corresponde à regulamentação jurídica sobre essa prática. E agora a gente vai começar um pouco sobre a questão histórica, né? Do Brasil colônia até o Estado Novo. Então, aparentemente, o esporte no período do Brasil colônia até o Estado Novo era praticado de forma informal, né? Não tinha uma normatização muito clara, né? De maneira consolidada, e as práticas corporais ou práticas esportivas elas tinham um caráter utilitário, né? Tanto por parte dos índios como por parte dos colonizadores. Então, no caso, né? Os índios, por exemplo, eles utilizavam uma série de questões de práticas corporais para poder se manter, para poder buscar o alimento. Aí a gente tem o exemplo do arco e flecha, da canoagem, da equitação, da pesca, né, e outras, sempre relacionadas à questão de sobrevivência. Então, naquela época, existia uma junção, ou uma confusão, ou uma distinção que não acontecia, né, quando a gente pensava em educação física e esporte. Então, eram pensados de maneira concomitante. Ainda assim, tinha, né, tem relatos históricos de competições esportivas que aconteciam de forma isolada, né, e aí, a partir de um determinado momento, começa-se a pensar, então, de maneira independente nessa questão da educação física e dos esportes. Tá? No Brasil Império, então, a gente tem uma série de decretos, ainda um pouco esparsos, não tão de maneira consolidada, mas existiram alguns decretos específicos para escolas militares, né, os quais estabeleceram, por exemplo, a obrigatoriedade de algumas práticas esportivas.
Então, as escolas viam muito a educação física ou as práticas corporais com um caráter muito utilitário, muito sanitarista, no sentido de praticar um esporte ou um exercício para se manter ativo e não ficar doente, né? Então, nunca tinha um olhar mais ampliado, mais integral, como a gente pensa hoje a atividade física, tá? Era um pouco diferente. Aí a gente tem em 1937, então, um fortalecimento dessa perspectiva mais legal, tá? A gente tem, em âmbito federal, a criação da Divisão de Educação Física, vinculada ao Ministério de Educação e Saúde, que depois foi reorganizado como Ministério de Educação e Cultura. Tá? A divisão era administrada por 5 militares e um civil, e aí não havia qualquer referência à regulamentação do esporte de alto rendimento. Então, nesse momento, a gente ainda não tem essa perspectiva do esporte de alto rendimento, que é um fator que, ao longo da história, depois a gente vê que acaba dando uma revertida. Então, a gente tem, às vezes, muitas iniciativas para o esporte de alto rendimento, e o esporte mais social a gente não tem tantas. Tá? Nesse momento, a gente ainda não tinha. E aqui a gente tem, então, em 1941, a primeira legislação esportiva oficial do Brasil. Essa é a primeira. Ela estabelece as bases de organização do desporto no país, ela determina deveres, direitos e obrigações das confederações desportivas, que teriam que ser especializadas e ecléticas, e ela possuía 61 dispositivos na sua redação. Aqui a gente tem o artigo 1º, que trazia que o Conselho Nacional de Desporto tem a obrigação de orientar, fiscalizar e incentivar a prática dos desportos em todo o país. As confederações esportivas, então, elas teriam que ser formadas por, no mínimo, 3 federações estaduais do mesmo desporto, e as federações desportivas, né, só poderiam ser formadas com, no mínimo, 3 associações ou ligas desportivas que tratassem do mesmo desporto. E aí, aqui um detalhe, só poderia existir uma em cada esporte, em cada estado. Então, o estado não podia ter 2 federações, né, de futebol, por exemplo. Quanto às competições, a participação de qualquer entidade desportiva em competições internacionais tinha que ser aprovado pelo Conselho Nacional de Desporto. Então, tinha uma certa centralização das decisões das participações internacionais por parte do Conselho Nacional do Desporto. Então, nessa época, né, existe uma série de movimentações. A gente tem a concepção mundial do movimento Esporte para Todos e a sua chegada no Brasil, os manifestos dos organismos internacionais ligados à educação física e ao esporte, o diagnóstico da educação física / desportos do Brasil em 1971, a criação da Comissão de Esporte e Turismo no Congresso Nacional e a respectiva promoção do ciclo de debates Panorama do Esporte Brasileiro, a reestruturação do Ministério da Educação e Cultura quanto ao setor, tendo, né, então, um setor específico para educação física e esportes. Tudo isso, então, são registros mostrando a importância do esporte no Brasil, o fortalecimento ao longo do tempo, e também da educação física em paralelo. Em 1975, a gente tem uma outra lei bastante importante, que institui normas gerais sobre o desporto e dá outras providências, então ela prevalece aquela anterior. Ela traz no seu artigo 5º que o Poder Executivo ele definirá, então, a Política Nacional de Educação Física e Desporto. Aqui a gente vê uma ligação bastante junta entre a categoria e a finalidade do desporto, né, com os seguintes objetivos básicos. Então, aprimoramento da aptidão física da população, elevação do nível dos desportos em todas as áreas, implantação e intensificação da prática dos desportos de massa, elevação do nível técnico desportivo das representações nacionais e difusão dos desportos como forma de utilização do tempo de lazer. Então, aqui, a gente começa a ver não vou dizer uma classificação, mas elementos variados do aparecimento do esporte. A gente tem desde do nível mais alto desempenho, ali, alto rendimento, né, como também um esporte voltado para o tempo de lazer. Ainda que nessa época a visão mais biologicista, no sentido de aprimorar a aptidão física e saúde, era a que prevalecia. Tá? Nessa mesma lei, então, que no caso, a gente considera que ela modernizou o que tinha até então, né? Ela fala do apoio financeiro da União ao desporto
Entretanto, eles sempre colocam que tudo passa por um filtro muito forte do Estado para que esse apoio financeiro ocorresse, né? Então, alguns autores colocam que existia um controle muito grande do Estado numa perspectiva de governo ditatorial. Então, alguns autores colocam isso, né? Embora a intenção tivesse sido fortalecer o Conselho Nacional do Desporto, mas do ponto de vista prático, por exemplo, um conselho que é mais deliberativo, né? Ele era composto por 11 membros, sendo que 8 era a escolha do presidente. Então, o presidente podia escolher um quantitativo de atores ali que estaria alinhado com seus interesses. De 1941 a 1985, então, existem inúmeros instrumentos legais que contribuem para a organização e o desenvolvimento do esporte no Brasil, né? Quando foram oferecidas condições para a prática esportiva dos estudantes universitários. Aí o Tubino ele cita, né? Essas práticas para os estudantes universitários, a implantação da loteria esportiva, destinando parte dessa renda para reinjetar um valor no esporte, para conseguir promover maior qualidade, enfim, maior acesso. A questão do esporte militar e o amparo também aos atletas profissionais. Isso tudo acontece nesse recorte aí de 4 décadas e meia aproximadamente. A gente tem em 88, então, previsto no artigo 217 da Constituição Federal de 1988, que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um, observando, então, no caso, a autonomia das entidades desportivas, né, dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional, aqui bem legal, porque daí você trabalha o esporte já com um caráter educacional dentro da escola e também no sentido em que você pode estimular a prática e fazer cidadãos mais ativos no futuro. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional, né? Então aqui ele difere uma coisa da outra, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Então aqui, com essa amarração na Constituição Federal, né, o desporto ele passa a ter um respaldo legal muito grande, o que depois de 88 a gente vai perceber, então, um aumento exponencial de legislações, trazendo algum elemento para aprimorar, para melhorar ou para normatizar aspectos dentro do âmbito esportivo. Aí eu trago aqui algumas legislações apenas né, que são importantes, mas a gente não vai aprofundar. A gente tem uma que regulamenta a profissão dos treinadores de futebol, que é a Lei 8.650 de 1993. No mesmo ano, a gente tem a Lei Zico. A Lei Zico ela é muito importante, ela institui as normas gerais sobre o desporto. O Estado ele passa a ter uma redução drástica na interferência no esporte, como eu tinha falado antes, tudo passava pelo Estado, os conselhos, né, que votavam, que tinham os poderes de decisão, eles eram basicamente organizados, né, com atores predominantemente escolhidos pelo presidente. Então, agora começa a ter uma participação social maior, né, e isso é bem interessante para o esporte como um todo. Então, aqui eu trago o artigo 11, então, da Lei Zico, é facultado às entidades de prática e às entidades federais de administração de modalidade profissional manter a gestão de suas atividades sob a responsabilidade de sociedade sem fins lucrativos, desde que adotada uma das seguintes formas: transformar-se em sociedade comercial com finalidade desportiva, constituir sociedade comercial com finalidade desportiva, controlando a maioria do seu capital com direito a voto, contratar sociedade comercial para gerir suas atividades desportivas. Aqui, então, a partir daqui, quem quisesse atuar dentro da linha do esporte, né, poderia, então, se estruturar como uma organização formal, e a partir daí a gente tinha essa descentralização ocorrendo, então, a partir daí no país. Foi muito interessante isso para que houvesse uma disseminação de uma série de práticas, inclusive. Ainda com relação à Lei Zico, né, então, ela traz para o Brasil um novo modelo de gerência, tá, em todos os níveis de atuação, fruto, inclusive, do que a gente acabou de ver. Ela caracteriza quem é profissional e quem não é, então isso fica mais claro, estabelecendo novas e saudáveis perspectivas de relação entre entidades e atletas, né, sendo o atleta o foco de referência.
extinguiu o Conselho Nacional de Desporto e cria o Conselho Superior de Desporto, aumentando a participação social e diminuindo o autoritarismo, tá? Então, isso é bastante interessante. Em termos gerais, então, ela traz a questão social para dentro do debate, né, na relação homem e mundo esportivo. Um fato interessante que ocorreu nesse período é que já começa-se a falar da questão do passe livre, porque os atletas eles tinham a questão do passe, né, uma vinculação com o clube, o que fazia impossibilitava, às vezes, que o melhor a ele fosse feito e sempre a decisão era baseada no que era melhor para o clube ou para quem detinha o seu passe. Isso é um aspecto, inclusive, que é uma grande conquista da Lei Pelé, que eu vou explicar daqui a pouco. E a Lei Pelé, então, que está hoje em vigor, institui normas gerais sobre o desporto e dá outras providências. A Lei Pelé de 1998, ela precede a Lei Zico, né? Lei 9.615, só que ela passou por inúmeros ajustes. Então, se você buscar hoje ela na sua formação atual, muitas leis foram incrementando ela, tá? Então, essas são algumas das que eu consegui fazer ali a busca. Tá? Todas essas leis, elas vão ajustando, vão incrementando a Lei Pelé. Tá? Então, ela passou por vários ajustes. E antes de eu tocar no assunto da Lei Pelé, eu deixei ela para o final, que ela é a lei que está em vigor. Eu vou concluir esse recorte histórico, falando outras legislações importantes, inclusive que acabam intercedendo em algumas delas na Lei Pelé, propriamente dito. E aí depois a gente volta e finaliza com a Lei Pelé. Então, a gente tem a Lei Maguito Vilela, ela realiza atualizações esportivas, cria o Ministério dos Esportes e Turismo, acrescentando a função de normatização ao Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro e dá mais força política para o Ministério e para os conselhos. Tá? Dar força para os conselhos é muito interessante porque é aquele apelo social. Né? Fica facultativa a entidades de prática desportiva tornar-se empresa, né? O que pela Lei Pelé era obrigatório, e o atleta tem que ter um maior profissionalismo. Contudo, não deixa explícitas as obrigações das instituições empregadoras. Isso depois, com os ajustes da Lei Pelé, vai ficando mais claro e vai ficando de um jeito que dá uma maior segurança para esse atleta. A Lei Maguito Vilela também deixa claro que a extinção da impossibilidade de cobrança de taxas de transferência de atletas profissionais. E aí, com ela, né, foram constituídos recursos para assistência social e educacional aos atletas profissionais, ex-atletas e aos que estão em formação, que eles recolhiam diretamente das federações, das associações de atletas profissionais. Então, tinha um percentual, era 1% do contrato do atleta, né, que era destinado ao Sistema Brasileiro de Desporto, 1% do valor da cláusula penal, nos casos de transferência nacional e internacional, a ser pago pelo atleta, e 1% de arrecadação proveniente das competições organizadas pelas entidades nacionais de administração do desporto profissional. Então, com isso, eles conseguem prever, vamos dizer assim, direitos mais sociais e voltados para a questão educacional para esses atletas. Fica estendida a licença de atleta para o treinamento, tá? Então, agora começa a ter um descanso entre jogos. Se vocês lembrarem, antes ali dos anos 2000, existem relatos de atletas que jogaram 3 jogos de futebol no mesmo dia, né? Então, a partir daqui começa a se ter uma maior preocupação com a integridade física, né? E emocional até do atleta. E aí o Tubino, né, novamente, ele fala que nessa época então tem muitas questões polêmicas relacionadas ao bingo, né? E aí ele bota aqui, né? Segundo Tubino, questões polêmicas relativas a bingo, papel e limites dos investidores estrangeiros no futebol brasileiro, passe e necessidades dos clubes profissionais se tornarem empresas, né? Foram motivações para a mudança da legislação desembocando nessa lei, que alterou bastante a Lei Pelé, especialmente nos assuntos ligados ao futebol profissional. Então, essa é uma lei muito incisiva sobre a Lei Pelé, tá? A questão do bingo foi bastante polêmica, deu CPI, teve uma série de questões, para quem lembra, né? E o bingo, né? Tudo isso aí, ele tinha um caráter de arrecadar recursos para o esporte, né? Depois a gente tem a Lei Piva, que é a Lei 10.264 do ano de 2001, e essa lei, ela basicamente se preocupa com benefícios fiscais para a comunidade esportiva brasileira. Ela também faz uma alteração na Lei Pelé. E aqui é muito importante, tá, pessoal? Então, assim, a Lei Piva, ela fortalece, né, o COB, tá, e o Comitê Paralímpico Brasileiro, porque ela prevê recursos, tá, destinados
para essas organizações. Então, é 85% para o COB e 15% para o Comitê Paralímpico. Mas isso até então não existia dessa forma formal, né? Então, isso foi muito importante para a questão do olimpismo, né? Do esporte olímpico e paralímpico no Brasil. Depois, aqui, passando rapidamente, a gente tem a Lei 10.671 de 2003, que traz o Estatuto da Defesa do Torcedor, tá? Dispõe sobre o Estatuto. Nós temos também a resolução do Conselho Nacional dos Esportes, de 2003, que aprova o Código Brasileiro da Justiça Desportiva, que vai ser tema das próximas aulas. Tá? Isso aqui também é um marco legal muito importante. A gente tem a Lei 10.891 de 2004, que fala, que versa sobre o Bolsa Atleta. Então, o artigo 1º fala: fica instituído o Bolsa Atleta, destinada prioritariamente aos atletas praticantes do esporte de alto rendimento, em modalidades olímpicas e paralímpicas, né, sem prejuízo da análise e deliberação acerca das demais modalidades. Essa também é uma lei, né, que passou por muitas alterações e ajustes, tá? Até porque os valores eram corrigidos e tal. Então, você abrindo ela, né, ela já vem com os recortes e com os ajustes, você consegue ver quais as leis que corrigiram ela, ou ajustaram, né? E, finalmente, a gente retoma, então, para a Lei Pelé, para concluir a nossa explanação de hoje aqui. Então, a Lei Pelé, ela trabalha com conceitos, princípios e definições similares à Lei Zico, que foi uma lei muito importante para o Brasil também. Ela traz um debate sobre a relação entre os clubes e jogadores, determina a extinção do passe dos atletas. Isso aí é assim, um grande ganho dessa lei para os atletas profissionais, tá? Que antes eles tinham a profissão atrelada aos seus clubes e agora eles podem ter uma certa autonomia, enfim, para poder seguir sua vida profissional. Então, a extinção do passe, ela está como um grande ganho da Lei Pelé. Legitima em meio à lei esportiva o Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto, que tinha a responsabilidade de propor o Plano Nacional do Desporto e cumpriu o artigo 217 da Constituição Federal, que a gente viu lá no início, e cria o Conselho de Desenvolvimento do Desporto, que é um órgão colegiado de deliberação e assessoramento diretamente subordinado ao gabinete do ministro do Estado extraordinário dos esportes. É claro que hoje a gente não tem um ministério, a gente tem uma secretaria especial, tá? Mas até então também foi muito importante para a construção da consolidação, né, do esporte como um todo no Brasil. Cria um Sistema Nacional do Desporto, substituindo o antigo Sistema Federal de Desporto, e entre as diferenças agora compreende o Comitê Olímpico Brasileiro e o Paralímpico Brasileiro também. Tá? Ele abre espaço para a autonomia das ligas, respeitando a Constituição de 88, e são oferecidas garantias profissionais aos atletas quanto ao não cumprimento de obrigações trabalhistas. Ele trata também da liberdade do atleta profissional ao terminar o contrato, de ele poder assumir um outro destino, né, para ele, porque ele acaba com o passe, como já tinha sido mencionado. Coloca restrições quanto à prática esportiva profissional, em que veda a participação em competições esportivas profissionais de atletas amadores de qualquer idade e de semiprofissionais com idade superior a 20 anos. Então, a partir de agora, ele faz essa divisão do profissional, dos amadores, né, de um jeito mais claro. Veda a participação do profissionalismo em qualquer modalidade quando se trata do desporto educacional, tá? Seja nos estabelecimentos escolares de primeiro e segundo graus ou superiores, desporto militar, menores até a idade de 16 anos completos. Então, isso é importante porque permite que o desporto educacional tenha, de fato, consiga seguir a sua finalidade, né, que é preparar aquele cidadão, considerar os aspectos sociais, para que depois que preparado e tudo mais, ele possa, sim, se ele quiser, avançar nessa outra vertente do desporto, que é um desporto de alto rendimento, vamos chamar assim. Traz recomendações em relação aos bingos, né? Então, houve uma CPI relacionada a essa temática. Tá? E aí a gente tem alguns artigos da Lei Pelé. O artigo 1º, em que o desporto brasileiro ele abrange práticas formais e não formais e obedece às normas gerais dessa lei, inspiradas nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito. O desporto, o esporte, ele é um direito
social das pessoas, né? O desporto, então, como um direito individual, que tem como base alguns princípios, né? Soberania, autonomia, democratização, liberdade, direito social, que eu acabei de mencionar, diferenciação, identidade nacional, educação, e aí tem um desporto educacional que a gente já falou, qualidade, descentralização, segurança e eficiência. E aqui é um aspecto muito importante, porque muitas pessoas têm a visão de que a Lei Pelé é uma lei para o futebol, e não é. É para todo o desporto nacional, tá? E além disso, ele ainda sedimenta, ele deixa diferentes formas de desporto bem desenhadas, tá? Então, a gente tem as manifestações do desporto educacional, como eu já tinha dito, que é praticado nos sistemas de ensino, em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade dos seus praticantes e com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Então, olha a importância do desporto educacional. A gente tem o desporto de participação, que é de modo voluntário, compreendendo modalidades esportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, promoção de saúde, educação e preservação do meio ambiente. Tem uma visão muito semelhante à visão de saúde ampliada que o SUS prega, né, que a gente vai falar um pouco depois, mais para frente, em outra aula. Tem a terceira manifestação, que é o desporto de rendimento, praticado, então, segundo as normas gerais dessa lei e regras, né, de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade, daí sim, de obter resultados e integrar pessoas e comunidades de país e essas com as de outras nações. Então, aqui seria o alto rendimento, né, que às vezes as pessoas acham que a Lei Pelé só está falando disso, mas não, é também do desporto de rendimento, mas também existem outras manifestações. E aí, por fim, o desporto de formação, caracterizado pelo fomento e aquisição inicial dos conhecimentos esportivos, que garantem competência técnica na intervenção desportiva com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva em termos recreativos, competitivos e de alta competição. Então, ele é um passo antes do de rendimento, talvez uma transição do educacional para o de rendimento. Então, é um pouco mais amplo essa formação, mas ele cogita as diferentes saídas possíveis desse cidadão, podendo, inclusive, ele depois engrenar no desporto de rendimento, por exemplo. Aqui, alguns artigos mais variados da Lei Pelé. Então, ele traz, por exemplo, aquele cuidado, aquela proteção para o atleta, uma vez que, se por um acaso um atleta estiver com seu salário em atraso, né, ou contrato de direito de imagem, ele pode rescindir o seu contrato, fica livre para se transferir para outra entidade de prática desportiva, uma coisa que não acontecia antes, né? Isso é muito importante para os atletas, tá? E aí a gente tem já um ajuste ali com a Lei 13.155 de 2015. Aqui a gente tem outro artigo também que fala com relação ao uso de imagem do atleta, tá? Então, ele que o direito do uso de imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis. E aí só eles tomam cuidado para que esses direitos não ultrapassem 40%, para que ele tenha um salário que dê uma base para ele, né? Que dê uma solidez maior. Então, a gente percebe que inúmeros aspectos estão previstos, né, na Lei Pelé. Logicamente, ela sofreu inúmeras alterações ao longo do tempo, seja na sua forma, em algumas questões relacionadas ao seu objeto, e também atualizações de, às vezes, valores ou percentuais que possam ter sido previstos lá na sua conformação inicial em 98. É uma lei que é bastante extensa, mas que ainda na forma em que está, ela consegue corresponder com as demandas que a gente tem hoje dentro do esporte nacional, tá? Do desporto nacional. Então, para concluir, a gente viu nessa aula a trajetória histórica da formalização e profissionalização do esporte no Brasil. Vimos com mais detalhes a Lei Pelé, né, que traz e que rege as normas do desporto no Brasil. Então, para quem quiser dar uma olhadinha, né, a sugestão é ver a Lei Pelé, é só jogar no Google, você consegue ter acesso à Lei Pelé, ela já vai vir com as alterações, então vem com vários risquinhos ali, e toda aquela legislação que a atualizou estará lá já no local correto.
E na próxima aula a gente vai falar de noções de direito e justiça desportiva. Aqui a gente tem as referências, algumas das referências. E muito obrigado, pessoal. Até mais.